Olá, eu me chamo Luzia Dias e hoje nós vamos falar sobre algo que toda mulher deseja, mas nem todas conseguem. É ter um canto de paz no lar. Quando eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, eu precisava ter um lugar para estudar. E esse lugar precisava ser um lugar de paz, um lugar tranquilo. Eu reservei um espaço da mesa da cozinha da minha casa. Porém, a cozinha é o lugar que frequentemente sempre tem alguma coisa fora do lugar. E isso me deixava super mega desconectada e desconcentrada, não conseguia estudar. Depois, eu comecei a reservar o braço do sofá da minha casa. Depois do braço do sofá, eu levei para o meu quarto. E lá assim, no meu quarto eu fiz um espaço amplo, coloquei mesa, cadeira, tudo mais. Só que aí o meu esposo precisava dormir no momento que eu precisava estudar. E aí eu tive que sair de lá novamente. Então, toda essa construção me levou ao caminho que eu fiz com as mulheres, chamado Confraria do Livro, que eu entendi que ler, que estudar era algo muito importante, que só assim nós teríamos autoconhecimento. Quando você estuda, quando você se conecta com teorias, você vai tendo ali uma busca de autoconhecimento, que seja a Bíblia, que seja um devocional, que seja um lugar para você ter paz e para estudar, conhecer, se autoconhecer. É muito bom ter autoconhecimento e conhecimento do auto. Só que não é fácil para todas as mulheres. Bom, fiz uma jornada com as mulheres e chegamos até aqui no meu livro. E aqui no meu livro eu coloquei TRC, que são essas tarefinhas de casa que a gente faz e que são de autoconhecimento. O primeiro TRC do livro é Um Canto de Paz no Lar. Eu escolhi começar por aqui porque eu acho que é primordial você ter algum lugar na sua casa que você pode parar e ficar um pouquinho sozinha. Luzia, eu tenho filhos pequenos, eu tenho toda uma rotina. Eu também já tive essa rotina. E eu acordava mais cedo para poder ficar um pouquinho comigo mesma. Então, um canto de paz no lar é muito importante para você se organizar, para que sua vida fique organizada, para que o seu lar fique organizado, tá? Eu não estou falando de um lugar perfeito, mas de um espaço onde você pode respirar, onde você pode descansar, onde você pode aprender sobre você e escutar a sua voz interior. Se esse tema ressoa com você, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como criar este lugar de paz no lar. Eu tenho alunas que hoje têm uma biblioteca na casa. Eu criei esse espaço aqui, porque é um espaço que também eu amo, acho que é a segunda vez que eu faço vídeo aqui para vocês, né? Fiz o Diário da Mulher Próspera e agora eu tô fazendo esse espaço, mas eu tenho um outro lugar. Do que eu tô falando para vocês? Eu tô falando que quando você começa a ampliar esse espaço para você, isso cresce, né? Tem uma teoria que diz que tudo que a gente foca, expande, cresce. Eu hoje na minha casa, eu tenho vários lugares que são o cantinho de paz, que eu digo. Então, eu tenho um espaço aqui no umbuzeiro da minha casa, eu tenho um espaço que fica lá nos fundos, debaixo da minha grapefruit. Eu tenho um outro espaço lá no meu pé de graviola, eu tenho esse espaço e eu tenho mais 2 lugares aqui na minha casa, que são lugares onde eu escolho o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, o que eu vou ler, onde eu preparo as minhas palestras, aonde eu preparo os meus sermões. Então, eu tenho vários lugares na minha casa, mas tudo começou na mesa da cozinha da minha casa lá em São Paulo, quando eu estava fazendo a graduação. Então, às vezes você pode não ter o lugar perfeito hoje, mas em algum momento esses lugares aí, ou este lugar, vai começar a aparecer para você. Quero dizer para você que o canto de paz no lar não é um cômodo, tá? Como eu tenho aqui hoje, eu tenho esse ambiente, né, espiritual, emocional, construído, separado, reservado aqui na minha casa para mim fazer isso. Mas eu sei que você precisa começar de algum lugar. No livro aqui, eu vou te dando as dicas de como você começa a exercer essa atividade, essa tarefa, para que você tenha esse canto de paz no seu lar. E eu queria te dizer algumas coisas aqui, ó. Não precisa ser um lugar perfeito. A gente não está falando sobre espaço de dimensão. A gente não está falando de coisas caras, mas de um lugar aonde você vai começar a intencionar,
você vai começar a exercer neste lugar, vai fazer nesse lugar uma nascente de inspiração para você e para sua família. Vai ser um lugar onde você vai ter mais clareza, tá? Por que tantos lares perderam a paz? Por que tantos lugares a gente percebe que a rotina é extremamente pesada, as tarefas diárias são fardos, falta de apoio emocional, pressão espiritual mal direcionada, exaustão mental. Quantas vezes a gente começa uma conversa difícil e não sabe conduzir essa conversa difícil? Quantas vezes a gente se perde nesse processo todo porque a gente não tem um lugar para respirar, um lugar para você se autoconhecer? Muitas vezes essa sobrecarga invisível, a gente coloca as nossas dificuldades no outro, projeta no outro, é uma projeção, é um mecanismo de defesa. Quando você coloca no outro as suas insatisfações, as coisas que você ainda não enxerga em você, por causa do barulho físico, por causa do barulho emocional, por causa de relacionamentos tensos, e aí você sempre está projetando no outro. Eu fiz uma dinâmica com as minhas alunas que é o próximo encontro, né? É estabelecendo um reino no lar. E aí nós vamos fazer aqui em casa o banquete da rainha. Pedimos para que as alunas fizessem um brasão, né? Porque já que todo reino tem um brasão, então vamos construir um brasão. E algumas colocaram no brasão mandacaru, cactos, né? E foi interessante que uma das alunas falou assim, nossa, cacto, né, no brasão? O cacto não tem como você abraçar, ele é cheio de espinho. E é desse simbolismo, o que às vezes a gente não percebe, porque está tão no automático, e a gente não percebe o quanto às vezes a gente está espantando as pessoas, está apresentando só os nossos espinhos, a gente não tá expressando nem apresentando a nossa grandeza devido à correria e à exaustão do dia a dia. A gente acaba drenando para lugares errados a nossa energia. O que a Bíblia diz sobre um ambiente de paz, né? Lá no Salmo 46:10 diz assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não acelere, não queira colocar pressão aonde não precisa. Aquieta, acalma. Mas se você não tem esse lugar para você falar para sua alma, aquieta, minha alma. Né? Se você não tem esse lugar para você exercer esse espaço de sabedoria, treinar a sabedoria, né? Lá em Provérbios 24:3 diz assim, com sabedoria se constrói a casa, né? Que sabedoria é essa que a gente precisa buscar? Provérbios 14:10 diz que a mulher sábia edifica a casa, as edificações que são emocionais, né, de coisas que às vezes a gente fala que não deveria falar, que faz que não deveria fazer, mas que se nós tivéssemos esse momento para ter esse lugar de paz, com certeza, erros que às vezes a gente comete no automático no dia a dia, não cometeríamos. Por quê? Porque quando você coloca a sua prioridade em acordar e ir para o seu lugar de paz, e ir para o seu cantinho reservado, e no livro eu dou as dicas de como você faz isso. Quando você faz isso, né, você começa todo dia a regar a plantinha do seu emocional. E ela vai crescer, e ela vai ficar bonita, porque você está dando atenção para ela todos os dias. Edificar não é fácil, mas edificar no automático, não, a gente não edifica nada no automático. A gente precisa tomar consciência. Então, quando você acorda de manhã, você tira 5 minutos para ficar com você, ali, às vezes na famosa caixa do nada, que parece que nunca existe para a mulher, para o feminino, a gente não se permite, às vezes, ficar sem fazer nada. E o ócio é tão criativo quanto as atividades que são planejadas e programadas. Então, a Bíblia ela não vai falar de casas perfeitas, ela vai falar sobre uma intenção. Perceba que quando Jesus ele vai visitar a casa de Marta e Maria, Maria estava preparando a casa ainda para receber o mestre. E Marta estava preparando a casa para receber o mestre. E você percebe que Maria não. Para ela já estava tudo pronto. Ela estava aonde deveria estar em atenção plena. Quando a gente está no automático, isso é fácil de acontecer.
quando a gente responde no automático, a gente meio que se debruça em coisas, a fazer coisas que às vezes não era tão importante. Neste momento de paz, no lugar, no cantinho de paz, é o lugar onde eu programo o meu dia. Coisas que eu vou fazer, que eu já planejei à noite, que a gente já conversou um pouco sobre isso aqui, lá no Salvadores de Vida, né, do Milagre da Manhã. À noite, eu já programo o que é prioridade para mim no dia seguinte. Então, quando o dia acorda, quando o dia amanhece, eu acordo, eu já estou focada no que eu já disse que eu iria fazer no dia anterior. Só que aquele momento para mim é prioridade. Nada pode ser mais urgente do que estar no meu cantinho de paz. E olhar para a minha tarefa do dia e começar a executá-la na mente. As coisas vão começando a acontecer na minha mente primeiro. Eu vou começando a organizar e eu vou colocando intenção no que eu estou praticando a cada momento do meu dia. Então, como que pode ser esse canto de paz? Esse canto de paz pode ser a mesa da sua casa, pode ser um canto no seu quarto, pode ser uma poltrona, uma almofada mais recuada na sala. O mais importante é que você sinta que naquele lugar tudo parou. Tudo aquietou. Aquele lugar, a gente diz que é o olho do furacão. Pode estar tudo se mexendo, movendo, acontecendo lá fora. Mas naquele lugar ali, você tem paz. Paz não convive bem com entulho emocional e entulho visual. O que é isso? O canto de paz é o lugar onde você vai deixar todas essas intempéries lá fora. E você vai ficar com você. Apenas com você. O que vai ter nesse canto de paz? Vai ter o que você precisa para este momento. Eu geralmente levo apenas o meu estojo, que já estão lá todas as canetinhas e marcadores que eu preciso. Aí eu levo para o meu canto de paz o meu caderno de devocional, um bloco de anotações e a Bíblia. Apenas isso para o meu canto de paz. Eu me preocupo mais em estar confortável. Então, no meu canto de paz, o lugar onde eu decidi ficar, vai ter almofada, vai ter um lençol, vai ter uma manta, dependendo da temperatura que está fazendo no momento. Vai ter lugar de aconchego, eu vou sentir bem. Eu posso também levar para o meu canto de paz meu café, posso levar água, posso levar um chá para o meu canto de paz. Pode levar coisas para comer? Eu não aconselho você levar coisas para comer para o cantinho de paz. Por quê? Porque você vai estar mastigando ali e você vai dar atenção ao que você está comendo. Eu sempre digo uma bebidinha quente se tiver frio, ou uma bebidinha gelada se tiver muito calor, mas porque você pode sentir sede ali naquele momento. Só por isso. Reserve esse tempo para o seu canto de paz, aonde você não sinta falta. Então, se você estiver com fome, alimente-se primeiro, depois você vai para o seu canto de paz. Como eu sempre oriento as minhas alunas irem para o canto de paz de manhã cedo, assim que acorda, então, dificilmente, a gente já acorda com muita fome, tá? Então, por isso que eu digo. O que você vai fazer lá no seu canto de paz? Defina uma rotina tangível, tá? Curta e possível. Eu vou ficar 5 minutos no meu canto de paz. Tá ótimo. Eu vou ficar 10 minutos no meu canto de paz. Está perfeito. Eu posso ficar 30 minutos. Maravilhoso. Não, eu vou ficar 1 hora. Incrível se você consegue ficar isso. Eu sei que nem todas donas de casa que são mães conseguem todo esse tempo. Mas se você conseguir, como eu consigo hoje, você é uma privilegiada, vem para o time das leoas que já venceram todas as batalhas, que os filhos já não estão todos aí mais, né? Você já está vivendo essa fase que eu estou vivendo, que é a fase da menopausa, que é uma fase que eu sonhei, que eu sempre dizia que um dia eu ia viver 31 dias de alegrias e possibilidades. Então, se você está nessa fase, que você já não tem mais ninguém aí, que você consegue ficar 1 hora com você,
Tá tudo bem. O que você vai fazer lá? Você precisa de pelo menos 5 minutos. 5 minutos. Desses 5 minutos, você tira 1 minuto para você ler alguma coisa, tá? 2 minutos para você pensar sobre aquilo, para você meditar, pegar uma palavra-chave, alguma coisa que te chamou a atenção, e 3 minutos de respiração plena. O que é isso? Feche os olhos e apenas respire. 3 minutos. Acabou, acabou. Ah, mas por que levou canetinha, levou caderno, levou bloco de anotação? Porque pode vir alguma coisa para você, intuitivamente, o teu coração vai te direcionar para aquele dia e você vai anotar. Geralmente, quando isso acontece comigo, essa frase, ela fica na porta da minha geladeira ou ela vai comigo para o meu espaço de trabalho. Então, eu já deixo ela ali porque tem alguma coisa ali que foi direcionada. Então, é nesse momento de paz que eu faço isso. Esse momento de paz, ele precisa ser constante. Você precisa fazer isso todos os dias, tá? Eu costumo dizer aqui pra mim que eu não tenho feriado, sábado, domingo, um dia que eu... esse dia eu vou dormir mais, eu vou fazer isso mais. Não. A gente brinca assim que a gente é aqui do agro, então a gente tem aqui os animais para alimentar, tem as plantas para regar. Então a gente não tem essa luxúria da preguiça aqui. A gente não vive esse momento de dizer assim, posso ficar à vontade. Não. Todos os dias a gente tem uma atividade para fazer. Então, sendo assim, a gente faz com constância, né? Então, regar as minhas plantas, eu tenho que regar todos os dias. Mas no inverno? No inverno tem dias que não chove, eu preciso olhar para a planta. Então, estabeleça limites claros, né? Qual será o período e a constância? Todos os dias, qual o período? Pelo menos 5 minutos. O dia que você conseguir ficar mais, beleza, tá tudo bem, tá? Qual que é o melhor horário para fazer, né, o seu momento de paz lá no seu canto de paz? O momento que você não vai ter barulho, o momento que você sabe que você não vai ser interrompida, o momento que ninguém vai te chamar. Então, quando eu tinha as meninas pequenas, eu levantava 4h30, às vezes junto com meu esposo. Meu esposo levantava para ir trabalhar, em seguida, quando ele vinha, dava o beijo, né, eu já acordava, e aí eu já ia para o meu canto de paz, já ia orar, e depois em seguida já começava a cuidar nas meninas, que as meninas entravam na escola às 7 da manhã. Então, eu já tinha essa rotina. Então, não sei qual que é o momento, o período que você tem aí, né, mas pegue esse espaço de paz e consagre ao Senhor, né? Coloque frases que te estimule. O Quarto de Guerra o filme Quarto de Guerra é uma inspiração. Nem todo mundo tem um quarto para fazer aquilo, né? Mas é uma inspiração quando ela coloca as frases, as coisas para você visualizar. É muito interessante. Crie esse espaço como um espaço para ser leve. Coloque coisas com cores leves, coisas que te remeta paz, tranquilidade. Então, você vai criar aí o seu cantinho de paz para você ficar com você mesma. Você não cria paz com apenas um dia de prática. Você cria esse ambiente de paz com a constância, com um pouquinho todos os dias. A paz, ela é cultivada, tá? Então, cultive esse espaço de paz que vai ser incrível para você e para sua família. No livro, eu falo sobre como você fazer o canto de paz, como você arrumar o canto de paz. Eu falo sobre o que você precisa fazer no canto de paz. E a frase que eu coloco aqui para você meditar no primeiro dia que você vai fazer esse canto de paz é assim, ó. Estou de volta, Senhor. De volta ao lar, de volta ao lugar onde o Senhor quer florescer em mim. É com essa frase aqui que eu coloquei aqui, que eu espero que você coloque essa frase aí para você colocar como esse marco zero de onde você vai começar seu canto de paz. Fiquem todas com Deus, até o próximo vídeo.